Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e hoje tenho o prazer de receber Marciara Centeno, psicóloga em formação em psicanálise pela IPA-SP-PEPEL. Seja muito bem-vinda, doutora Marciara. Muito obrigada, Henrique. Bom, hoje ela vem conversar conosco sobre o Setembro Amarelo e sobre a depressão. Tá? Doutora Marciara, diga para nós um pouco da sua história na psicologia. Por que a senhora escolheu ser psicóloga? Henrique, essa história ela é tão bonitinha, porque eu tinha menos que as minhas filhas, acho que eu tinha uns 7 anos, e eu brincava de atender as minhas bonecas. Que legal! Então, eu sentava as minhas bonecas ali, todas no meu quarto, e a minha mãe perguntava o que eu estava fazendo, e eu respondia, estou ajudando essas bonecas a resolver os problemas delas. E eu atendia, brincava. E aí a minha mãe foi conversando muito comigo sobre isso, assim, olha, minha filha, eu acho que tu gosta de psicologia, acho que tem tudo a ver contigo, psicologia. E eu fui sempre me interessando muito, sabe, assim, pelo assunto, pela dor do ser humano, pelas questões, assim, da mente, sempre fui me interessando muito. E aí o meu pai disse, olha, queres fazer psicologia? Pode fazer. Vou fazer 30 anos de formada esse ano. Parabéns. Obrigada. Mas faz direito também, porque tu adora ler. Eu acho que é importante ter uma segurança. Eu fiz psicologia e fiz direito. Só que nunca trabalhei com direito, sempre com a psicologia. O coração sempre foi de psicóloga. Sempre foi de psicóloga. E aí, olha, Henrique, sempre será. Mas antes de tudo, eu queria te agradecer. Eu fiquei muito contente com o teu convite. E pena que o Roberto não está aqui, mas gostei muito do teu convite dele. É um prazer te ter aqui conosco. Infelizmente, hoje o nosso companheiro aqui de podcast, o Dr. Roberto Robaldo, por motivo de força maior, não pôde estar aqui conosco na gravação. Mas no próximo episódio já poderemos contar novamente com o Dr. Robaldo. Um disclaimer aqui para o pessoal. Eu sou médico da área da saúde, né, mas aqui estou assumindo o papel do paciente. Estou assumindo aqui o papel de vocês, telespectadores. Então, a gente vai procurar ter uma conversa em linguagem leiga para que seja aproveitado por todos. O nosso objetivo é levar informação a todas as pessoas. Bom, dessa forma, seja muito bem-vinda, doutora Marciara. Minha primeira pergunta não podia ser outra. O que é a depressão? Então, a depressão ela é uma doença. Ela é uma doença que ela precisa ser cuidada como qualquer outra doença, como diabetes, enfim, problemas cardíacos. Ela é uma doença. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que se as coisas continuarem como estão na vida do brasileiro, daqui a 25 anos, poderá ser considerado uma epidemia silenciosa, porque a depressão, ela se estabelece ali naquela família, naquela pessoa, e muitas vezes as pessoas não se dão conta que aquilo ali está acontecendo, né? Então, sim, é considerada uma doença preocupante, e a depressão ela pode se manifestar de várias formas, né? E eu acho que hoje é isso que é importante aqui a gente conversar, assim, que é um programa tão amplo, né, de poder levar para as pessoas essa conscientização de que aquele que está do meu lado, ele pode estar deprimido e eu posso não estar percebendo. Não só eu mesma. E eu mesma posso estar deprimida e posso também não estar percebendo. Então, assim, a depressão doença, ela precisa ser diferenciada da tristeza normal. Exato. Como é que é isso? É o nosso telespectador que está assistindo lá, vai estar essa dúvida. Eu estou triste ou eu estou deprimido? Exatamente. Essa é uma dúvida muito importante e é uma dúvida frequente, né? E preocupante também, porque às vezes é só tristeza e as pessoas pensam que estão em depressão. Outras vezes é depressão e é só uma tristeza normal de coisas tristes que estão acontecendo na vida da pessoa, né? Então, como é que a gente pode diferenciar? Tem situações na vida do desenvolvimento que são completamente normais das pessoas estarem tristes, né? Que são perdas de familiares, totais perdas de empregos, mudanças radicais de vida. Então, são situações que levam o ser humano a ficar triste.
Se essa tristeza permanece durante mais tempo do que o esperado de uma elaboração de um luto, aí a gente pode começar a pensar numa melancolia e a gente pode sim começar a se preocupar com uma depressão. Então, tristeza é muito importante, tanto quanto a alegria, a raiva, os outros sentimentos. Inclusive, né, aquele filme Divertidamente, que é um filme infantil, mas sobre sentimentos, né? Sobre sentimentos, mas que ele até é mais para adulto que para criança. Ele mostra bem. É um prato cheio para psicologia, né? É um prato cheio para psicologia, porque ele mostra bem a importância da tristeza na elaboração das mudanças da vida. Bom, quando isso passa daquele momento, daquele período que a gente imagina assim como elaborativo das mudanças, aí é que precisa ter preocupação. Bom, independente da tristeza, pessoas que não têm motivo nenhum para ficarem tristes, elas podem sim entrar em processo de depressão. O que caracteriza a depressão? É quando aquilo que era interessante passa a não ser mais interessante. Aquilo que eu gostava de fazer dá lugar para um tédio, para um desânimo. Então, a depressão, ela aparece muito pela desistência, pelo desânimo daquilo que antigamente, o antigamente pode ser ontem, era interessante para mim e agora parou de ser interessante. E um estado de depressão pela falta de esperança, pela falta de energia, pela falta de vontade, de mudança, muitas vezes até pela falta de vontade de tomar banho, de conversar com as pessoas. São, assim, as mais variadas impossibilidades. Até questões motoras, de coordenação, a pessoa pode ir diminuindo a sua coordenação motora, gostava de dançar, não dança mais. Então, assim, vai tendo um desinvestimento da vida saudável, né? Então, isso caracteriza, assim, o que faz a diferença. Uma coisa que me chamou a atenção quando começasse a falar foi que existe a pessoa deprimida, mas tem um ambiente familiar às vezes mais depressivo. Isso acontece? Como é que é isso? Isso acontece. Então, a gente pode pensar a depressão com características genéticas. A gente pode pensar a depressão adquirida pelo ambiente. A depressão, ela pode aparecer em bebês, crianças, adolescentes, adultos e na fase idosa também. Pode aparecer em qualquer momento do desenvolvimento de um ser humano. Ela é uma doença muito humana, muito do ser humano, né? Aí tu pode me perguntar assim, mas nos bebês, como é que a gente percebe a depressão nos bebês? Então, bebês que já nascem desinvestindo da vida, bebês com dificuldades de mamar, bebês com dificuldade de se aquecer, bebês chorões que choram demais, que precisam muito da mãe, além do normal. Aí depois se desenvolvem, são crianças apáticas, quietinhas, pode também apresentar irritabilidade, enfim, com mais dificuldade de desmame, de desfraude. Na adolescência, é muito comum chegar na clínica adolescente deprimido e as mães e os pais, a família, pensam que é birra, né? E, na verdade, é um quadro de depressão. Os adolescentes de hoje em dia são mais deprimidos que os de antigamente? Olha, a estatística mostra que as mulheres apresentam mais depressão que os homens, né? Que seriam 2 mulheres para 1 homem. A gente pode discutir mais profundamente isso, porque não sei se realmente ou porque as mulheres também procuram mais ajuda. Mas adolescentes, hoje em dia, com mais depressão que antigamente, eu não sei te dizer estatisticamente. Certo. Mas eu posso te falar da minha clínica. Perfeito. Que é o que eu sinto lá e que eu vejo que, assim, as depressões nos adolescentes hoje, elas são depressões de vazio. Elas não são depressões vindas só ou da genética ou de algum conflito maior, alguma perda de familiar, alguma situação com motivo. As depressões que eu encontro são depressões por vazio, sabe? Por vazios, depressões narcísicas. Então, o uso excessivo, sim, das telas te deixa num mundo ideal. Quando tu sais daquele mundo ideal e tu vai para o teu mundo, existe uma diferença muito grande daquilo que tu queres e daquilo que tu és. E isso antigamente era feito só com comparação aos colegas de aula, aos colegas do colégio, era no teu mundinho. Hoje em dia é num mundo muito amplo. E essa comparação de um ego ideal e de um ego real,
que é como a gente chama, que é a pessoa que eu gostaria de ser e a pessoa que eu sou, quanto maior a distância, se a pessoa não lida bem com aquilo que ela deseja ser, ela vai entrando num processo de encolhimento e ela pode, sim, vir a fazer um quadro depressivo. E é isso que a gente tem visto muito na clínica dos adolescentes. Nas redes sociais, no Instagram, a gente vê todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. E aquela felicidade, aqueles, né, sinais de riqueza, de felicidade, às vezes não é fácil para o jovem lidar com aquilo. Não é fácil, porque é um padrão muito ideal. Então, e não é só a felicidade, é um convite assim, se tu quiseres, tu podes. Tu tens que te ajudar. Essa é a pior frase que um depressivo pode ouvir de alguém. Porque se ele pudesse, ele se ajudaria. Se ele não está se ajudando, é porque ele não pode, ele não consegue. Então, quem olha de fora, né, é fácil falar, mas tu não estás te ajudando, vai para academia, procura uma amiga. Só que não, porque a pessoa não consegue. Se ela conseguisse... Bom, e aí nas redes sociais... Claro, também não é só coisa ruim, também tem um lado positivo das redes sociais, que também é companhia, que também é uma forma de entretenimento. A questão é no demais, sabe, Henrique? Aquilo que ficar demais é o que traz o prejuízo, né? Então, hoje em dia, ficar demais fora das redes sociais é um prejuízo também, porque ali a gente tem coisas que acontecem muita informação. Tem coisas que acontecem lá. Claro, se as pessoas estiverem fora das redes sociais, por exemplo, não vão assistir essa entrevista. Perfeito. Então, é muito importante estar nas redes sociais, mas com limite. Então, se tu tá demais lá ou se tu tá demais fora de lá, é o que vai provocar o sintoma. Então, em adolescentes, né, assim, adolescente que deixa de sair, deixa de se relacionar com outros amigos para ficar nas redes sociais, já é preocupante. Né? Porque as redes sociais têm que ser coadjuvante da vida, né? E não o ator principal da própria vida, né? E então eu te digo que eu vejo que temos, sim, pacientes depressivos tanto quanto há um tempo atrás, só que depressões diferentes. E essa depressão, ela costuma já ter esse traço, né, genético e um traço familiar, às vezes, ou ela aparece, às vezes, lá com 40, 50 anos, uma pessoa que nunca teve depressão? Então, ela pode aparecer lá pelos 40, 50, 60, 80 anos, numa pessoa que nunca teve depressão, por questões da vida, da mudança da vida dela e situações que ela precisa aprender a lidar e ela não consegue, ela se vê diante dela mesma com muita fragilidade e se ela não for cuidada, ela pode sim entrar no processo de depressão. Mas famílias, por exemplo, porque a gente pensa na questão medicamentosa, né? Assim, que realmente é uma química que está faltando, que precisa ser reposta e os tratamentos estão aí provando isso, porque a medicação ela atua e depressão tem cura. Isso eu acho importante, né, a gente frisar, depressão tem cura. Porque, com certeza algumas pessoas com depressão vão nos escutar e é importante que eles procurem muito auxílio. Muito importante, que eles consultem. Muito importante, muito. Porque, assim, é muito comum, né, a medicina familiar, por exemplo, ela tem trabalhos que mostram isso, né? É um pai depressivo, uma filha depressiva, o filho depressivo, o neto depressivo, e todos eles utilizam uma medicação para a sua depressão, porque é genético e é transgeracional. Bom, mas tem a depressão adquirida, então tem uma família que não tem ninguém depressivo e, de repente, alguém tem depressão. Pode ser... Assim, são muitas variáveis. Às vezes a vida, né, foi mais dura com aquela pessoa, teve mais, né, mais problemas, isso aí acontece também, né? Acontece, as perdas abruptas, né? Enfim, e uma coisa muito importante que eu acho que esclarece, né, é que, assim, a psicóloga, ela é importante, mas a psicanálise, a psicóloga, nós não conseguimos trabalhar numa depressão profunda sem o auxílio do psiquiatra, né? Então, nós temos um curso de especialização na Sociedade Científica Sigmund Freud e nós trabalhamos muito em cima dessa questão com os psicólogos e os psiquiatras, né? Que um paciente depressivo, como é importante trabalhar junto com a medicina. Trabalho em equipe. Exatamente. Pode ser um problema clínico, pode ter vários motivos que levam uma pessoa a uma depressão, né? Então, o nosso trabalho é uma fatia desse bolo, né? Então, vai ser o psicólogo, vai ser o médico, o psiquiatra, enfim.
Marciari, e aquela pessoa, né, que tem aquele humor mais... não catafiliza, assim, não transparece felicidade, mas que consegue fazer suas coisas do dia a dia, que trabalha. Isso é considerado depressão? Não, isso é considerado característica. Característica. Todas as pessoas têm a sua personalidade, né? Então todo mundo é alguma coisa, né? Claro. E incrivelmente todas as mentes são completamente diferentes, tais quais os nossos traços físicos, né? Então, se nós estivermos num grupo de 5.000 pessoas, são 5.000 mentes diferentes. Com Pequenos mundos, né? Pequenos mundos. Pequenos mundos. E essas pessoas que são mais quietinhas, que não são tão vibrantes, é uma característica. E podem ser pessoas extremamente felizes, né? E daqui a pouco, e se ela estiver incomodada em ser mais quietinha, tem solução para isso? A psicanálise consegue dar uma ajuda para essa pessoa? Se ela não está satisfeita em ser quietinho, daqui a pouco ter esse humor mais sóbrio, assim? Sim, claro que sim. Porque aí eu fico louca para falar bastante coisa, Henrique. Mas pode? Aqui, tem tanta aqui coisa. É para falar. Porque é para assim, falar. Como é que a psicanálise trabalha, né? Vamos imaginar um cordão, tá? Um cordão enorme, assim. E esse cordão tem alguns nós. E a gente chama esses nós de traumas, de conflitos, que vão roubando a energia psíquica do ser humano. Porque nós temos uma energia psíquica, que a gente trabalha, a gente lida, a gente, né, vive com uma energia psíquica. Então, tu imagina, a psicanálise, ela vai trabalhar lá nesses pontos deste cordão imaginário nosso, na liberação daquilo que está inosando a mente. Então, no que tu trabalha ali, solta, desinosa e sobra energia psíquica. Então, uma pessoa pode ter um trauma lá da adolescência, que ela não resolveu e que está ali em forma de nó. Quando ela chega nos 40 anos, acontece algum episódio na vida dela que ela revive aquela situação lá do passado e ela não sabe por que agora que ela está deprimida. Só que ela, se a gente trabalha com ela e vai para a linha do desenvolvimento da vida dela, nós encontramos lá no passado o que não foi resolvido lá, que roubou a energia dessa pessoa durante uma vida toda e que está trazendo um sintoma agora. Entende? Sim. Então, a psicanálise entra na busca do que está reprimido no inconsciente para trazer para a pré-consciência, para trazer para a consciência, para liberar a energia e trabalha no que antes era reprimido, entende? E isso é um trabalho a longo prazo? A psicanálise, ela como é que funciona? Como é que funciona a psicanálise? Então, o paciente tem várias formas de procurar um tratamento, né? Porque existem várias técnicas, a psicanálise é uma delas. O paciente marca um horário e aí ele começa a fazer uma avaliação com o profissional que ele escolheu, geralmente de 3, 4 sessões, uma avaliação para ver o que ele quer, o que está acontecendo. E se a dupla combina, começa um processo de psicoterapia ou um processo de análise. Existe a diferença. Então, a psicoterapia é com menos frequência e a análise, a psicanálise, é com o uso do divã e com maior frequência. E aí a dupla combina qual vai ser o tratamento, né? O que é mais indicado. Geralmente, nos casos de depressão aguda, é psicoterapia, olho no olho, né? Enfim, aí vai ver o que o paciente se beneficia mais, né? Mas o que eu quero deixar bem claro é que precisa da medicação junto com a psicoterapia. São pouquíssimas depressões profundas que o paciente poderá ficar somente em contato com a psicoterapia e que vai se beneficiar. Perfeito. Outra dúvida, como é que é a depressão nos pacientes bipolares? Essa pergunta é interessante, porque o paciente bipolar, ele é aquele que vai oscilar entre momentos de muita euforia e momentos de depressão. Então, quem acompanha o bipolar, ele sabe, ele sente que depois daquele momento de tristeza profunda, de desistência da vida, ele tem picos de euforia e ele se sente muito bem, e ele pode, inclusive, ter atuações de querer comprar coisas e mudar a vida, e faz projetos, e aí daqui um mês aqueles projetos ele não executa, e ele vem para uma desistência da vida. Então, são picos de altos e baixos. E no paciente depressivo, com depressão, não existe a euforia, existe sempre uma música no mesmo tom. Né? Então, o bipolar, imaginando uma música, é alguém que tanto toca
para cima como toca para baixo, né? E o depressivo não, ele está sempre no mesmo tom e no mesmo ritmo também. Perfeito. Marciara, me conta outra coisa. A gente já falou alguma coisa sobre isso, mas assim, aquele paciente que está sofrendo um luto, né? Perdeu um familiar próximo, é normal que esse paciente vai ficar triste. Sim. Mas a partir de que tempo que a gente tem que se preocupar que esse luto está patológico, que daqui a pouco ele já está deprimido? Quando é que acende aquela luz para a gente que isso aí não está ok? Então, um luto, ele vai ter a sua forma de elaboração muito independente da personalidade de cada pessoa e de como cada pessoa lida com a sua dor, né? Mas, por exemplo, durante um ano se espera que essa pessoa vai estar triste, porque é a primeira vez que ela vai passar por todas as datas daquele ano sem aquele amor, né? Sem aquela pessoa que ela perdeu. Então, o primeiro ano é esperado que seja um ano de muita tristeza. O segundo ano também. A forma como essa pessoa morreu também vai ter influência, né? Sim. As mortes, de uma hora para outra, são mais difíceis de elaborar. Não está esperando aquele paciente que já está bem doente, a família espera, né? Já vai, a gente usa muito a palavra elaborar, né? E elaborar significa ir dando um lugar dentro da mente para confortar aquela situação. Que pode acontecer. Entender aquilo que está acontecendo, que pode acontecer. Então, quando uma pessoa está doente, é claro que é muita dor, mas já existe uma preparação para aquela perda. Só que quando a pessoa morre de uma hora para outra, não existe a preparação nenhuma, é abrupto. E essas perdas abruptas, elas imagina, é como se fosse um vulcão dentro da tua mente que tu vai ter que entender que vai ter que ter um lugar para poder guardar esses afetos que são muito difíceis, né? Então, voltando para te responder, então vai depender do tipo de perda que essa pessoa teve. Se espera que essa pessoa vai ficar triste durante um tempo, mas ela vai conseguir, apesar de triste, ir tocando a vida dela. Então, nós que temos filhos, né, pequenos, vai continuar levando na escola, estudando com as crianças, jantando fora com as crianças. Quer dizer, tu tá triste, tu tem o teu espaço, tu precisa te isolar, tu chora, tu fica triste, tu fica mal, mas tu vai pro mundo, né? Quando tu começa a te excluir desse mundo, aí somente pro teu cantinho e não querer mais participar da vida das outras pessoas que tu também amas, aí é um sinal de que tem patologia, que tem algo a mais que precisa ser visto. E pode, inclusive, ser algumas dessas revivências desses nós, né, que eu falei lá do passado, que pode estar sendo revivido agora. Quer dizer, não é só a perda ali, são outras perdas todas embutidas ali. Então, esse é um sinal importante, quando tu não vais mais para a vida externa, tu vai te recolhendo de todos os contatos sociais e tu só queres ficar quietinho. Demais, sabe? É o demais. Então, o demais é que é o sinal de alerta para as tristezas muito intensas. Assim como é patológico também, quem não sente nada, né? Sim. Marciara, a gente está no Setembro Amarelo, né? Por que foi criado o Setembro Amarelo? Olha, precisamos pensar sobre o suicídio, né? É um assunto triste, é um assunto importantíssimo, porque a gente sabe que muitas pessoas se matam, né, Henrique? Muitas pessoas, né? E que se essas pessoas pudessem ter se tratado antes, elas poderiam ter evitado. Às vezes sim, às vezes não. Também é uma mensagem que eu quero deixar, sabe, para os familiares de pessoas que tiraram a vida. Que não podem se culpar pensando assim, se eu tivesse feito algo diferente, essa pessoa não teria tirado a vida. Às vezes tu não consegue mesmo, que a pessoa não quer viver, não tem o que faça. Ela tem todos os motivos e os estímulos para continuar vivo. E ela desiste, ela sucumbe, ela não quer viver. Então, como é um assunto muito importante, de extrema complexidade, nós precisamos de um mês para falar sobre isso, para lembrar que as pessoas à nossa volta precisam ser cuidadas, que nós precisamos estarmos atentos a por que aquele adolescente não sai daquele quarto, por que aquele idoso não atende mais o telefone, por que as coisas estão dessa forma. Eu acho que é um mês, como qualquer outro mês que se dedica para outros problemas, outras doenças, né, para conscientização e para a gente lembrar
que a gente precisa estar atento ao que está na nossa volta, né, e conosco. E procurar ajuda, né? Consultar. E procurar ajuda. O que acontece? O paciente com depressão, ele não procura o tratamento. Ele não consegue, ele não procura. Então, ele se comunica muito de forma não verbal com a família. Um exemplo de uma comunicação não verbal: não querer tomar banho, não trocar de roupa, não deixar trocar roupa de cama, não aceitar convites para nada, se sai já quer voltar para casa. Então, são alguns sinais não verbais que a pessoa dá, porque são raros, quer dizer, a pessoa já tem que ter um pouco de saúde para dizer: eu não estou bem e eu preciso de tratamento. Essa pessoa já está reagindo. Já deu um passo, né? Já deu um passo. E Marciara, e tem relação a depressão e a ansiedade? Como é que isso funciona? Então, a ansiedade ela é o medo, né? É o medo jogado para o futuro. A ansiedade, eu gosto muito desse assunto, porque a ansiedade, para mim, é um dos males deste momento, sabe? Dessa nossa sociedade. É sempre o medo corrida. Do futuro? Essa sociedade corrida. Mas a ansiedade sempre é o medo do futuro? É uma prevenção agitada daquilo que pode sair do meu controle. Já estou enxergando coisa que vai dar errado. Vendo possibilidades mil. Vendo possibilidades mil. E eu costumo dizer... Nem sempre boas, né? Sim, mas tu sabe que até as coisas boas também deixam as pessoas ansiosas, né? Não só as ruins. As boas, às vezes, é tanta coisa boa que também não tem espaço para lidar com aquelas coisas, né? E a pessoa fica ansiosa e transborda por dificuldade de lidar com tanto estímulo dentro da mente, né? Mas por que eu acho esse assunto muito importante, né? Porque eu também digo que pessoas ansiosas costumam ser pessoas inteligentes, talvez porque eu seja ansiosa, né? Então, o meu argumento é que as pessoas ansiosas, elas costumam ser inteligentes. Vão fazendo possibilidades na cabeça? Porque elas enxergam o que vai acontecer. Exatamente, vão criando possibilidades na cabeça que aquela pessoa que não é tão esperta e inteligente nem imagina. Mas a pessoa que é esperta e inteligente, ela... vai construindo futuros. Ela vai construindo futuros, exato. E aí ela vai indo para aquele futuro e ela vai imaginando que não vai ser do jeito que ela imagina, porque a ansiedade e o controle também pode andar junto. Então, como é que é não o tem controle? o controle O controle da situação. O controle da situação. Então, voltando, né, ao que a gente está vivendo agora. Existe uma instabilidade. Assim, a pandemia nos trouxe um aumento da ansiedade. As enchentes agora que nós vivemos nota no em teu 2024, consultório que mudou pós-pandemia? Mas, Henrique, muito. Nós estamos pagando um preço enorme pelo que nós vivemos. Aquele tempo de confinamento, as pessoas sofreram muito. As pessoas sofreram muito. As pessoas sofreram muito porque não saber o que vai acontecer é muito angustiante. O medo da morte ficou presente para muitos também. O medo da morte, o medo da perda em massa, o medo de nunca mais conseguir retomar a vida, a perda dos negócios, né? E ainda a gente teve assim a pandemia, aí entra 2024, a gente tem enchentes, as enchentes, é comprovado que depois das enchentes a depressão aumentou. Claro que aumentou. Claro. Né? Porque se tu não sofre pelas coisas que tu perdeste, tu sofre por ver os outros perdendo, né? Porque o ser humano, ele tem também essa capacidade amorosa importante. De se colocar no lugar do outro, né? De se colocar no lugar do outro. Bom, a prova está na quantidade de trocas afetivas que a gente teve nessas épocas, né? De doações, de solidariedade. O sofrimento ele é muito grande e, enfim, ele contagia no melhor que o ser humano possa ter. E é isso que a gente espera. É claro que não é todo mundo, né? Claro, mas a grande maioria. Claro. Então, assim, estamos pagando preços muito altos pelo que vivemos e a mente humana está sofrendo, sim. As crianças estão sofrendo muito essa consequência. Perfeito. E o que a gente pode, né, falar para aquela pessoa que, né, ansiosa, que está nos escutando, né, aquele que está roendo unha, que a perninha não para de se movimentar? O que a gente pode oferecer para esses pacientes?
Bom, primeira coisa é o demais. A minha perninha tá balançando, tá? Minha perninha tá balançando porque eu tô aqui no Fala Meu Doutor e tô nervosa, é normal. Agora, minha perninha tá balançando quando eu tô vendo a novela, a minha perninha tá balançando quando eu cheguei de um encontro com as minhas amigas e lá também. Assim, eu tô sempre ansiosa, Essa ansiedade, ela é a pontinha do iceberg. Por que essa ansiedade está ali? O que ela está comunicando? O que tem embaixo dessa ansiedade, né? Então, sim, se essa ansiedade está atrapalhando o teu percurso natural da tua vida, vamos lá entender o que essa ansiedade está fazendo ali, qual é o motivo dela estar ali. Né? E, de novo, eu volto nesse assunto. Se ela está limitando aquilo que teria que ser um fluxo natural da tua vida. Então, é uma ansiedade que não te deixa dar uma palestra, é uma ansiedade que não te deixa fazer alguma coisa importante, que inibe a tua sexualidade. Que ansiedade é essa? Né? Então, vamos lá entender o que essa ansiedade está fazendo. Porque a ansiedade, ela também pode ser como uma febre, sabe? Que está ali para comunicar que tem algo a mais. Então, vamos ver o que tem aí, né? Sim. Perfeito, Marciara. Outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte. Hoje a gente tem, né, os nossos jovens, vários jovens que não fazem nada, né, os chamados nem, que não estudam e não trabalham. Né? Uhum. Isso está praticamente também uma epidemia aqui, principalmente no nosso país. Uhum. Tens notado isso no consultório? Isso é uma queixa que tens visto frequente? Porque isso a gente vê nas notícias, nos jornais, isso aí, os nem. E o que a gente pode falar para os pais que daqui a pouco eles estão tentando ajudar os filhos e não estão conseguindo? Olha, Henrique, na nossa época, a palavra herdeiro era muito distante da nossa realidade. Não se imaginava assim, eu serei herdeiro. Hoje em dia virou um desejo. Né? De não precisar fazer. De não precisar fazer nada. Então, assim, o que tu queres para tua vida? E eles respondem, eu quero ser herdeiro. Eu fico me questionando até que ponto essa nossa geração de pais não foi também comunicando isso para esses jovens do quanto eles gostariam de ser herdeiros. Porque eu acho que aí teve uma camada entre uma geração e outra que foi... Ontem até conversava com uma amiga sobre isso. Que foi, assim, filhos de uma geração repressora e pais de uma geração que oprimem os pais. Né? Então, ela é uma camada oprimida, tanto pelos pais como pelos filhos. Né? Então, eu não sei até que ponto... até que acho que bastante, né? Somos nós, os pais, responsáveis por esse comportamento desses herdeiros, que não são herdeiros, mas que vivem como se fossem, né? Como um desejo inconsciente desses pais que ainda lutam com o que os seus pais fizeram. Sabe? Porque é demais. Então, assim, eu quero muito que o meu filho não seja tão parado. Essa mesma pessoa que fala isso, daqui a pouco é a mesma pessoa que, se tu observares o comportamento dela com o filho, ela limita o filho. Ela não deixa o filho descascar uma laranja, ela não deixa o filho viajar sozinho, ela não deixa o filho dirigir, ela não deixa um monte de coisa. Homens e mulheres, né? Sim. Ao mesmo tempo, essa pessoa diz, mas eu quero que meu filho faça. Mas, por outro lado, ela não deixa o filho fazer. Porque daqui a pouco são essas pequenas atividades na vida que vão treinando essa criança, esse jovem, para ele conseguir desempenhar funções na sociedade. Mas é claro, Henrique, é claro, isso é muito importante. Então, ali, né, quando começa os 7 anos, 8 anos, a própria escola diz, agora está entrando num processo de independência. E a escola precisa trabalhar essa independência, porque lá na família a independência não é trabalhada. Muitas vezes porque os pais também trabalham, ficam fora de casa, e as funcionárias fazem absolutamente tudo para essa criança. E daqui a pouco o pai fica culpado que não está dando atenção e aí faz as vontades. Exatamente. Então, assim, esses dias uma pessoa me falava assim, Marciara, o meu filho não sabe fazer nada. Nada. Ele não sabe nada. Ele não troca pneu, ele não sabe trocar um chuveiro, não sabe colocar um quadro na parede. Mas, claro, Henrique, porque isso não se aprende de uma hora para outra. Eu também tenho muita coisa que eu não sei fazer. Aquilo que eu nunca fiz, não sei fazer. Agora, se desde pequenininho é incentivado para essa independência e para fazer, e para ter o seu próprio dinheiro, e o que vai fazer com aquele dinheiro, não ter uma vida tão confortável assim, ele vai se interessar
pelas coisas maravilhosas que o mundo oferece, né? Mas tem uma apatia, sabe? Tem uma apatia, assim, porque é tudo tão fácil, né? Tem uma mesada boa, tem um quarto maravilhoso. Os quartos, hoje em dia, eles parecem um apartamento, um mini apartamento, tem tudo ali. Então, em alguns casos, fica muito cômodo viver assim, né? Aí tu pode me perguntar, tá, mas isso pode ser uma doença? Olha, no momento pode não ser uma doença, mas pode causar no futuro uma depressão, que é o nosso assunto hoje, né? Porque a vida fica tão sem graça, porque a vida precisa de quê? De desafio, de foco, de movimento. A vida precisa de movimento. Os desafios vão mudando ao longo da vida, mas a pessoa tem que ter algum objetivo, né? Mas é claro que sim, tem que ter um objetivo. Então, tudo vai mudando, né? A cada minuto, tudo se transforma. Nós já não somos aqueles de ontem. Bom, já somos outra história, outra pessoa, outros projetos todo o tempo. Mas se a vida não estiver em movimento, ela para. É a morte, né? Então, o que é a depressão? A depressão é uma morte instalada dentro de ti enquanto tu estás vivo. Então, o corpo está vivo, a mente está morta e a mente paralisa o corpo. E aí, A gente pode até fazer uma analogia com aquela pessoa que se aposenta e daqui a pouco se sente meio sem objetivo, né? Se ele não procurar fazer algum outro hobby, né? Tiver outro objetivo na vida, talvez entre em depressão mesmo. Né? Com certeza. As aposentadorias, elas são vistas de pertinho pela psicanálise, né? Porque a menopausa na mulher... Algumas situações, né? Então, a menopausa na mulher, a aposentadoria, tanto na mulher quanto no homem, as quedas hormonais, que tu sabe melhor do que eu. As separações. As separações, tentar concursos e não conseguir, tentar entrar na universidade e não conseguir. Existe uma linha do desenvolvimento que é assim, em cada momento da vida, tem coisas que se espera que o ser humano viva. Então, se espera que aos 20 anos as pessoas já dirijam. Se espera que aos 40 anos já tenha os seus próprios objetivos, independente dos pais, a sua casa própria, um filho, ou o desejo de ter um filho. Né? As mulheres têm as questões biológicas para poderem ser mãe, mas já existe a possibilidade de congelamento dos seus óvulos. Então, quando chega aos 35 anos, aos 40 anos, existe essa linha do desenvolvimento que puxa as pessoas para fazerem aquilo que é daquele momento. Né? Se isso é importante para a pessoa e ela não está conseguindo realizar, isto vai trazendo essa pessoa para estados de tristeza. Porque vai passando a vida e tem coisas que ficaram para trás, entende? Entendo. Se isso é importante para a pessoa, eu preciso deixar isso bem claro. Nem todo mundo quer dirigir, nem todo mundo quer ter filho, nem todo mundo quer ter casa, nem todo mundo quer viajar. Mas quando aquilo é importante e a pessoa passou pela fase e não realizou... E daqui a pouco os colegas, os amigos da idade já estão realizando, às vezes isso aí se torna mais pesado. Né? Exatamente. Por quê? Porque mesmo que tu negues, ou mesmo que tu saibas que tu não queres, a realidade se impõe. Tu enxergas que aquilo ali que os outros estão fazendo, tu não estás fazendo. Então, é um momento importante da gente observar. Né? Então, assim, um idoso, né? Tem coisas muito importantes para os idosos fazerem. E, aliás, assim, temos que cuidar muito dos nossos idosos, né? Uma, porque eles são incríveis por terem chegado até onde chegaram, e outra, porque eles precisam muito conviver entre eles. Né? E a gente também respeitar que, às vezes, eles não querem estar conosco. Eles já têm um mundinho deles. Forma um novo núcleo, né? Umas novas amizades, isso acontece. Henrique, às vezes eu chego na casa dos meus pais e eu digo assim, eu vim ficar 10 minutos, mas vocês têm que desligar a televisão. Coitadinhos, né? A televisão é mais companheira deles do que eu. Claro. Mas eles desligam a televisão, porque eu vou ficar 10 minutinhos lá e eu quero a atenção deles. Mas é isso, eles têm o mundo deles, eles estão adaptados, eles estão bem. Mas o que é importante? É importante ver se estão bem, né? Porque tem mudança. A mudança do corpo é um outro assunto para uma outra entrevista. A busca pelo corpo perfeito, né?
E, assim, a dor de não conseguir para as adolescentes... Isso agora está muito pesado, né, para essa nova geração, né? Principalmente, de novo, caímos nas redes sociais, se tornou muito mais pesado, né? Porque a comparação é com milhares, né, de corpos perfeitos. Exatamente. Agora, inclusive, a comparação com a inteligência artificial. Então, assim, o que ficamos nós, entende? É impossível chegar. É impossível. É uma perfeição em tudo, no tom de voz, é uma perfeição dos gestos, é impossível. Então, o que é importante, né? A gente também instalar, assim, a minha relação comigo mesma. O que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu posso ter, que eu posso desenvolver e o que eu não terei jamais. E me aceitar. Ter objetivos reais, né? Não dá para ter objetivos irreais, né? Exatamente, objetivos reais. Aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso ter e me autoabastecer. E aí entra a questão da autoestima. Marciara, uma questão que eu tenho que te perguntar é o seguinte. Na psicanálise, né, a família tem um papel fundamental. Pai e mãe. E vários pais e mães vão estar nos escutando. Tá? Que conselho que a gente pode dar para esses pais e para essas mães? Né? A gente estava falando agora há pouco que a gente tem uma geração aí que foi, né, um pouco mais oprimida pelos pais e agora está sendo oprimida pelos filhos. O que essa geração ela pode fazer para a gente não ter novos nenéns, para a gente... É difícil achar esse ponto. Eu sei que não tem receita de bolo, mas assim, se tu tivesse que dar um conselho para o pai ou para a mãe, qual seria? Olha, o que eu acho importante sempre é o amor, Henrique. O amor. E o amor vai ser individual. Aquele amor, o que é amor para mim pode não ser a mesma coisa que é amor para ti. Mas se eu acreditar que eu tô dentro do meu amor e que aquilo que eu tô fazendo é a minha forma de amar e eu tiver convicção, essa pessoa que está comigo, ela vai entender que essa é a minha forma de amar. Então, eu acho que o amor, ele precisa sempre estar presente. E uma das formas de amar é emprestar a tua escuta. Uma escuta bem verdadeira, bem aproximada da pessoa que tu amas. Então, se tu não sabes o que fazer com teu filho, te aproxima dele. Te aproxima sem falar. Tu não precisa falar. Porque o silêncio comunica muito. Então, eu não sei o que dizer, não precisa dizer. Te aproxima dele. Ama com o teu silêncio. Que aí tu vai observando o que ele está precisando. Por que ele está daquele jeito neste momento. Por que aquele sofrimento? Te aproxima. E aí tu escutando, acompanhando, estando junto, oferecendo o teu amor. Na minha opinião, é a melhor forma de poder ajudar alguém a se sentir feliz. Só que falando assim, parece simples, só que não é simples, porque oferecer a tua escuta significa tu abrir o teu ouvido para escutar aquilo que tu não consegue enxergar, porque é difícil enxergar. Mas se o teu filho souber que ele pode contar contigo em qualquer momento e que ele vai encontrar em ti as emoções que tu tiveres, porque ninguém é perfeito, então ele vai se comunicar contigo e ele vai encontrar os teus sentimentos, porque tu é um ser humano, tu vai ter raiva, tu vai ter tristeza, tu vai ter alegria, tu vai ter tudo, mas tem a verdade. Então, uma comunicação com verdade, com escuta e com amor é o que faz o outro se sentir acompanhado. Porque o que leva muitas vezes os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes à depressão, ao uso de droga, à rebeldia? É a falta de contato afetivo, é o desamparo. Então, onde tem um desamparo, se tu conseguires trazer isso para um amparo, a mudança acontece, e aí temos uma coisa positiva com crianças e adolescentes, porque eles trazem uma mudança rápida, diferente do adulto que demora mais tempo, né? Responde mais rápido, né? A criança e o adolescente, eles respondem mais rápido. Então, é o amor, é a escuta, é a conexão, é uma escuta de verdade e as questões narcísicas que não podem ficar de fora da nossa conversa, né? Eu preciso respeitar o outro do jeito que o outro é. Eu preciso aprender a amar o meu filho do jeito que o meu filho é e não do jeito que eu quero que ele seja. Isso é muito difícil. Daqui a pouco eu idealizei de uma maneira e não é aquilo que se impõe. É a minha filha ideal, é o meu filho ideal, né? Não era esse filho que eu imaginava, não era assim que eu queria. E aí entram as questões narcísicas. E aí onde tem esse rompimento, que eu não consigo amar quem não é aquela pessoa que eu imaginava.
Como é que se sente essa pessoa que não é e não corresponde ao que os pais queriam e não se sente amado? Desamparado. Nesse desamparo, como é que vai ter esperança na vida? Se nem o meu pai e a minha mãe me amam do jeito que eu sou, como é que eu vou ter esperança? Né? Outra coisa importante das relações narcísicas, que eu acho que a gente precisa pensar, é que onde existe um vínculo com alguém narcisista, essa pessoa é provocadora de depressão. Isso pode acontecer uma pessoa provocar a piora do outro familiar? Pode. Vou te dar um exemplo, tá? Num relacionamento afetivo, imagina que duas pessoas estão se conhecendo, um homem e uma mulher, uma adolescente e um adolescente. A adolescente cria expectativa, ou ele cria expectativa, aí eles conversam pela internet, eles trocam muitas informações, conversam de madrugada, criam esperança um na mente do outro. Aí eles têm o primeiro encontro, eles saem, eles ficam, eles trocam beijos, enfim, né? Eles ficam fisicamente juntos e a partir daquele momento um não procura mais o outro. E o outro fica sem entender por que aquilo aconteceu. Isso é um dano tão grande na mente daquele que fica sem entender o que está se passando na cabeça do outro, inacreditável. Só quem está ali na clínica acompanhando essas situações vê o quanto isso traz sofrimento, Henrique. Então, assim, ó, nós somos seres humanos, tá? Que passamos ali conectados com milhões de pessoas. Não podemos dar uma ligaçãozinha ou mandar uma mensagem. Gostei de ti, mas nesse momento não estou afim de te ver de novo, não estou afim de namorar, ou não gostei de ti. É melhor a pessoa falar, sabe que não era quem eu imaginava, mas não deixar a pessoa assim... Deixar no vácuo. Nesse vácuo, exatamente. Então, relações com pessoas narcisistas são caminhos para tristezas profundas. Porque a pessoa fica sem entender o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Marciara, e assim, daqui a pouco a pessoa está nos escutando, estou achando que o meu marido, a minha mulher, né, o meu irmão está deprimido. Como é que eu converso com eles? Olha, tens que consultar. É fácil essa conversa? Depende. Se a pessoa está ali esperando uma conexão, querendo ser vista, é fácil. Pode até gostar. Olha, me percebeu, alguém me viu. Que bom, estão me vendo. E pode aceitar. Mas se essa pessoa não enxerga que está doente, porque muitas vezes a pessoa não enxerga, primeiro ela vai ter que ser convencida de que ela está doente. Né? Porque tem pessoas que adoecem e elas sabem que estão doentes. E tem pessoas que estão adoecidas, mas não se dão conta. Acham que a vida é assim, que a vida é triste. E aí fica difícil de convencer. Mas sempre tem uma saída, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque se o paciente não quer ir ao tratamento, alguém da família vai. E se alguém da família vai, já é um caminho aberto para poder fazer alguma coisa. Mesmo que não seja aquela própria pessoa que está deprimida, se algum familiar for ao tratamento, já ajuda? Ah, já ajuda. Já é uma porta que se abre. Né? Aí a gente já pensa, a gente trabalha assim, na questão intersubjetiva, né? Então, assim, o que tu podes fazer? Vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que dá para ser feito. E aí a gente vai levando como uma linha imaginária. No ambiente. Faz uma intervenção no ambiente. Vai levando como uma linha imaginária um pouco de saúde lá para aquela pessoa que naquele momento não está querendo. Até que a pessoa vem, sabe? E nós temos boas respostas com isso na clínica. De repente a pessoa vem, ou a pessoa diz assim, eu não aceito ir, mas aceito uma sessão online. Uai, eu não quero isso, só se ela vem aqui. E aí a gente vai, pode atender, fazer um atendimento domiciliar, enfim. Perfeito. Importante é tentar, né, Henrique? Perfeito. Marciara, assim, então, gostaria de te pedir para tu deixares uma mensagem para aquele que está nos escutando, que está deprimido, uma mensagem final para eles. O que tu gostarias de falar? Para quem está deprimido. Para quem está deprimido. Olha, que sempre tem uma esperança. E que por mais que pareça que não vai passar, tudo passa. Tudo passa. Pode até piorar. Mas igual como está, não vai ficar. E tudo passa. E aquilo que parece um problema gigante hoje, se o tempo passa, depois tu olha para aquele problema e ele não está tão gigante assim. Eu tive um supervisor durante muito tempo que ele me dizia assim,
O sintoma vem nas depressões por algo que a pessoa está imaginando que é um monstro. Deixa aquele monstro de lado, continua vivendo a vida, trabalhando as questões traumáticas dessa mente. Vamos ver como está essa autoestima, vamos trabalhando a autoestima, vamos trabalhando as questões do dia a dia dessas pessoas. De repente, tu olha para aquele monstro e ela virou uma areia. Então, deixa o tempo passar, que tudo passa. Parabéns. Que colocação importante, Marciara. Muito a nossa conversa foi ótima. Olha, foi um prazer te ter aqui conosco, Marciara. Assim, é uma conversa fácil, agradável e que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí em casa a dar o start nessa procura pelo tratamento. Marciara, como que as pessoas te encontram? O telefone do teu consultório, redes sociais, o microfone aberto para te colocar. Eu tenho as redes sociais, eu adoro Instagram. Ótimo. Marciara Centeno, só me procurar ali, me seguir, eu vou seguir de volta. E nós temos alunos do curso de especialização, são vários alunos, e nós não deixamos ninguém sem atendimento, não é uma clínica. Mas, se as pessoas precisarem de tratamento, geralmente podem entrar em contato com a sociedade. Entra em contato comigo, eu entro em contato com a sociedade. Nós não vamos deixar ninguém sem atendimento. Nós temos muitas possibilidades. Tem o CAPS, tem a Católica. Enfim, o importante é dar o primeiro passo, né? E falar, alô, estou aqui. E a gente faz alguma coisa, né? Muito bom, Marciara, muito bom. Muito obrigado por hoje. Pessoal, lembrando que hoje, infelizmente, não tivemos o Dr. Roberto Robaldo conosco, por motivo de força maior, nosso outro apresentador do programa não pôde estar conosco, mas no próximo episódio estará de novo meu querido amigo Roberto conosco. Eu sou Henrique Zarkson, médico urologista, agradeço a presença de vocês e lembro, por favor, curtam e compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Toda terça-feira, às 19 horas, teremos um novo episódio no YouTube. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite, obrigada.